A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Uma cidade viva e democrática deve oferecer a seus habitantes moradia digna, mobilidade urbana de qualidade e possibilidade de ocupar os espaços públicos, transformando-os em locais de trocas de ideias e de experiências. É o que prega o direito à cidade, uma ideia que surgiu no final da década de 60 e consta, inclusive, no Estatuto da Cidade, lei que regulamenta a política urbana brasileira. Para falar sobre esse tema e diversos questionamentos que ele traz, o USP Analisa recebe hoje aqui no estúdio a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Raquel Ronick. Professora, seja bem-vinda ao USP Analisa. Muito obrigada, é um prazer poder estar aqui conversando com você. A professora que também é colunista da Rádio USP, né, professora? Sim, todas as quintas-feiras, 8h30 da manhã. Fica dado o recado, então. Professora, para a gente começar, que análise você faz das atuais políticas urbanas no Brasil? A gente pode dizer que elas facilitam ou dificultam o acesso à cidade de forma geral? Bom, infelizmente, não precisa ser um especialista em urbanismo, em política urbana, para perceber que as cidades brasileiras deixam muito a desejar. Em termos da qualidade que ela oferece, qualidade dos serviços públicos, qualidade do transporte, qualidade da moradia, e eu estou falando para a maioria da população. Então, nós temos uma história de políticas urbanas, e aí não estamos falando apenas da conjuntura, nós estamos falando de um processo histórico, aonde me parece que as políticas urbanas foram muito mais responsáveis por construir a falta, né, de qualidade urbanística na cidade do que propriamente a sua presença. Evidentemente, com exceções, com momentos, com experimentos, com algumas ações que me parece, e podemos apontar, né, nessa nossa conversa, que foram bem-sucedidas no sentido da melhoria. Mas o que nós podemos dizer hoje é que, na verdade, se fosse resumir em uma frase, as políticas urbanas atendem muito mais à necessidade de abrir frentes para os negócios urbanos do que propriamente para as necessidades da população. E a senhora afirma em uma das suas obras que a moradia, que é um direito humano universal, passou no Brasil por um processo de financiarização, né, que é o que a gente estava falando agora, né, que atende muito mais a parte dos negócios, né? Quais as consequências desse processo de financiarização da moradia e que análise você faz da atual política habitacional brasileira? Em primeiro lugar, é bem importante a gente entender que quando nós falamos da financiarização da moradia, nós estamos falando de um processo global, não de um processo exclusivamente do país, muito longe disso, que tem a ver com um processo de transformação econômico muito mais amplo, aonde o capital financeiro e suas lógicas acabou ganhando uma hegemonia sobre todas as demais formas de capital, né? Então, o que é o capital financeiro? É aquele capital que circula na esfera financeira procurando remuneração para si mesmo através dos juros, né? E o capital financeiro foi tomando conta do mundo econômico do planeta. Ele está presente, por exemplo, na educação, ele está presente, por exemplo, na saúde e ele está presente também na moradia. Esse é um processo que, inclusive, o epicentro dele, o início dele, começa em países aonde a moradia fazia parte de um conjunto de políticas conhecidos como Estado de bem-estar social, então como uma política social, como um direito humano, e ela vai deixando de ser uma política social para se transformar
numa mercadoria. Então, um exemplo muito claro eu acho que é um exemplo muito bom para a gente entender isso, é o exemplo do Reino Unido, da Inglaterra, aonde a gente tinha, no final dos anos 60, 40% de todas as moradias construídas no Reino Unido eram habitações sociais de aluguel para a classe operária inglesa. Não eram casa própria, eram de aluguel, mas com muita estabilidade, e eram construídos por vários arranjos, prefeituras, mas também organizações sem fins lucrativos, enfim, tinha todo um processo de produção dessas moradias. E a partir de Margaret Thatcher, a gente vai começando um processo de desmontagem progressiva do modelo de habitação social universal. Eu dei o exemplo da Inglaterra, mas isso também está presente em vários outros países, na direção da moradia se transformar numa mercadoria individual própria, da casa própria, e mais do que isso, num ativo financeiro. No caso brasileiro, a gente tem, historicamente, no nosso país, nós nunca tivemos a moradia, nunca tivemos um estado de bem-estar social realmente armado, e dentro disso, nunca tivemos uma política universal de moradia que depois foi desmontada, muito longe disso. E nossa política de moradia, já desde o primeiro momento em que ela se constitui como uma política de Estado, que foi nos anos 60, com a criação do BNH, ela já sempre foi voltada para a compra da casa própria. Essa sempre foi o modelo predominante da política pública de moradia. A diferença, né, do que vai acontecer quando a gente fala da financiarização é que essa compra da casa própria ela era feita a partir de um recurso que era do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um fundo dos trabalhadores, que financia a produção da casa e que, com as prestações, essas prestações retornam para esse fundo, para o FGTS. O que a tentativa que se fez agora, porque o FGTS continua financiando, continua sendo o maior funding, né, do modelo da moradia, mas muitas construtoras e incorporadoras privadas abriram capital na Bolsa de Valores, captaram capital financeiro global que estava aí circulando por aí para ver aonde ia baixar para poder ganhar mais juros, e com isso alavancaram uma produção em massa de moradia que o governo subsidiou através do orçamento, né, governamental, federal, e através do próprio FGTS, que na verdade não é do governo, é dos trabalhadores. Mas, enfim, esse é o programa Minha Casa Minha Vida. Então, esse modelo foi a forma específica através da qual as finanças penetraram, né, dentro do modelo de produção habitacional. Eu estou falando tudo isso e eu acho que a coisa mais importante disso tudo que eu falei é o seguinte: programa de casa própria, financiarizado ou não, nunca vai atingir aqueles que mais precisam. Porque quem mais precisa de casa não tem dinheiro para pagar o principal, quanto mais com juros. Portanto, não adianta, não tem malabarismo de sistema financeiro que consiga prover habitação para quem mais precisa, que é quem tem menos renda, mais vulnerabilidade, mais dificuldade, através de modelos como esse. E o que seria uma solução mais adequada nesse caso? Eu acho que a gente sempre tem que pensar, o grande problema das políticas de moradia no Brasil é a ideia do modelo único. É falar, agora o programa é esse, 1, 2 e já, todo mundo faz o mesmo programa. E não pode ser assim. Nós temos necessidades de moradia muito distintas, para segmentos distintos, para capacidades de pagamento distinto, para situações em que as pessoas encontram também bastante distintas. Então, o melhor programa de moradia não é um programa, mas um leque de possibilidades de atendimento, aonde, por exemplo, políticas de locação social, de aluguel, possam fazer parte. Políticas de melhoria e apoio
autoconstrução, que é, afinal de contas, o jeito que o povo brasileiro inteirinho, eu diria, sei lá, 70% das casas do país foram construídas por autoconstrução, sem assistência técnica, sem nenhum apoio. Então, essa também é, sem dúvida nenhuma, uma forma de poder apoiar. Então, é necessário se pensar um leque. Qual é o problema de fazer um modelo único? O problema do modelo único é que, na política de moradia, esse modelo atende ao quê? Aos desejos da indústria da construção civil, que precisa ficar soltando casas novas, né? E aos desejos da indústria financeira, que precisa dar um jeito de emprestar o dinheiro para poder retornar com juros. E não, novamente, às necessidades da população. Ainda dentro do tema moradia, há mais ou menos cerca de um ano, um incêndio destruiu o edifício Wilton Paes de Almeida, em São Paulo, que era ocupado por famílias ligadas ao movimento social de luta por moradia. O fato trouxe à tona, mais uma vez, o debate sobre prédios públicos abandonados nas regiões centrais de grandes cidades e sobre a política habitacional, né, que a gente tem no Brasil. Você acredita que investir na recuperação desses prédios que estão abandonados em regiões centrais pode ser uma opção para atender a necessidade de moradia popular e ainda por cima revitalizar as regiões centrais? O que falta para que isso se concretize? Bom, primeiro é importante dizer que a existência de prédios vazios não são apenas prédios públicos, mas também muitos prédios privados que ficaram vazios e subutilizados em função das transformações urbanísticas que as regiões passaram e continuam passando. Então, você tem exemplos de áreas que eram centros comerciais pujantes, e aí o grande polo comercial da cidade se deslocou na direção de uma outra região e aquilo ficou vazio, subutilizado. A gente tem áreas industriais, né, com armazéns, que pelas mudanças na característica da produção industrial ou pela desindustrialização de vastas regiões, também ficaram vazios e subutilizados. E, portanto, a gente tem um parque construído, vazio e subutilizado, que deveria ser mobilizado, inclusive, para a produção habitacional, na medida em que ele está bem localizado, na medida em que ele tem acesso às infraestruturas, na medida em que ele não está cumprindo nenhuma função, só ficar ali degradando o lugar onde ele está, cheio de lixo, rato e barata. Então, na verdade, uma política de reabilitação é uma política que deveria, mas, de novo, fazer parte de um leque de políticas. Do mesmo jeito que a gente diz, olha, não dá só para sair construindo conjunto habitacional na periferia, é uma ilusão imaginar que nós vamos atender todas as necessidades habitacionais reabilitando prédios vazios. É preciso, de novo, trabalhar com um leque de possibilidades, aonde a reabilitação de prédios já se mostrou como uma alternativa, inclusive uma alternativa viável. No mesmo centro de São Paulo, aonde desmoronou aquele edifício, no mesmo centro de São Paulo, hoje nós já temos pelo menos 9 edifícios que, de uma forma errática, parecendo uma gincana infinita, conseguiram ser recuperados e ter gente morando hoje com dignidade nesses prédios reformados. Então, é só para dizer que é absolutamente possível. Entretanto, a máquina da política habitacional está integralmente montada para produzir conjuntos em massa lá nas periferias onde não tem cidade, o que é absolutamente negativo, não só para a questão da moradia e quem vai lá, mas para a cidade como um todo, porque você joga a cidade lá para onde Judas perdeu as botas, depois vai ter que estender a cidade até lá ou condenar as pessoas a gastarem um tempo absurdo no transporte. E a gente cai nesse problema do transporte, né, professora? Até ia puxar essa pergunta, né? Que quanto mais afastado a gente joga as moradias, maior fica esse problema do transporte público. E na sua opinião, por que é tão difícil a gente ter um transporte público de qualidade que atenda a população tanto das médias quanto das grandes cidades no Brasil? Acho que a gente tem 2 formas de responder essa questão. A primeira
é justamente a relação perversa que tem entre o nosso modelo de transporte e circulação e o nosso modelo urbanístico e principalmente de moradia. Nosso modelo de moradia nas cidades médias e grandes é exportar pobre para fora, o mais longe possível, né? Permanentemente estendendo a cidade, portanto, exigindo depois viagens muito longas, né? Na direção dos empregos, dos serviços, etc. Ao mesmo tempo, é um modelo carro e ônibus dependente, quer dizer, um modelo dependente dos sistemas de transporte sobre pneus, leia-se carros, ônibus e caminhões. Nós temos toda a indústria automobilística, ela comandou a política urbanística no país, na medida em que a política urbanística, ela basicamente foi estruturada em torno da ideia de que, o que é uma verdade, o carro é muito flexível, então permite que você vá lá longe, etc. Muito diferente do trilho de um trem ou de um bonde, que é uma infraestrutura fixa, que não tem essa flexibilidade de ir passeando para lá e para cá, basta abrir uma avenida que nem sequer pavimentada é. Então, esse modelo do automóvel, associado ao nosso modelo de desigualdade socioterritorial, acabou gerando cidades dispersas, com baixíssima densidade, que depois é muito difícil você atender. Junta com isso o terceiro elemento. Qual é o terceiro elemento? Eu diria que até o final do século passado, basicamente a classe média circulava de carro, confortavelmente, no modelo urbanístico que construía um sistema viário para atendê-la, e a maior parte dos trabalhadores e da população de menor renda é quem se desloca de transporte coletivo, predominantemente, em algumas cidades quase que exclusivamente, o ônibus. Como o ônibus é coisa de pobre, sempre foram sistemas de quinta categoria. Sem qualidade, sem eficiência, sem conforto e muito, isso é um outro problema seríssimo que nós temos, controlado e na mão das concessionárias de ônibus privadas, que é um verdadeiro cartel no país inteiro. Evidentemente que tem cidades que são exceções, estamos falando de uma lógica mais geral, que são um enorme negócio privado e uma péssima política em termos de atendimento da população. Por que eu estou dizendo até o final do século passado? Porque, especialmente nas grandes cidades, nas metrópoles brasileiras, a gente começou a ver uma migração de parte da classe média para o transporte coletivo e uma pressão para que esse transporte coletivo começasse a melhorar. Isso é muito visível em São Paulo, onde o sistema de transporte coletivo, a meu ver, está muito longe de ser um bom transporte, mas melhorou significativamente com a expansão do metrô, a expansão da CPTM, a ligação do metrô com a CPTM, enfim. E isso vai gerando uma possibilidade melhor e políticas como o bilhete único, como a integração modal, como os corredores exclusivos de ônibus que vão melhorando o desempenho do transporte público de uma forma muito devagar ainda no nosso país. Professora, a Constituição brasileira prevê que a propriedade tem que atender a sua função social. O que seria essa função social? E ela, na sua opinião, ela está sendo respeitada atualmente no Brasil? Vamos começar com a última pergunta. Não. Não. Na nossa Constituição está escrito que a cidade e a propriedade têm que cumprir sua função social, mas, infelizmente, o Judiciário não leu essa parte da Constituição e não leva isso em consideração nas suas decisões cotidianas. Eu vou dar um exemplo que vai dar para a gente entender isso que eu estou falando, né? Um edifício vazio, subutilizado, numa área provida de infraestrutura, que está abandonado, largado, degradado e degradando o seu entorno, né? Se por acaso
ele é ocupado por alguma organização, um movimento de moradia de pessoas que não têm onde viver, o proprietário entra na justiça com pedido de reintegração de posse. O juiz, e aí eu cito pesquisas realizadas no âmbito das pós-graduações de direito neste país, inclusive realizadas aqui mesmo, também na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, 90% dos juízes vão olhar se aquilo é uma propriedade registrada no nome daquele que está pedindo a reintegração de posse e mais nada. Não leva em consideração que aquilo está há 20 anos sem nenhum tipo de uso. Não leva em consideração que o imóvel é um devedor de IPTU, que não paga IPTU há milhões de anos na cidade. Não leva em consideração quem está lá, por que está lá, nada disso. E manda a polícia entrar lá e tirar as pessoas e devolver esse imóvel para o seu proprietário. Então, nós estamos dando aqui eu dei um exemplo concreto de como a ideia de função social da propriedade, que é uma ideia muito singela, é uma ideia de que um dos conteúdos da propriedade, isso não é contra a propriedade, é que um dos conteúdos da propriedade é que ela tem uma responsabilidade em relação a ela estar inserida num espaço público, numa dimensão pública. A cidade é uma dimensão pública. A natureza da cidade é essa dimensão pública. Então, para cumprir com essa dimensão, a propriedade ela tem que atender ao que as definições e regulamentações exigem. Um exemplo disso, por exemplo, é a lei de zoneamento, que fala, bom, aqui nesse lugar da cidade você não pode fazer fábrica. Nesse outro lugar você pode fazer fábrica. Naquele lugar você pode fazer residência, ou pode fazer prédio, ou não pode fazer prédio. Isso é a definição da função social, né? Então, infelizmente, é uma coisa absolutamente, me parece, singela, né? E no sentido de que inerente ao próprio conceito de propriedade e que não é aplicada no Brasil. E aproveitando esse exemplo que a senhora deu sobre a parte de ocupações, né? Você também é uma das criadoras do Observatório das Remoções, que é um projeto de pesquisa ligado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e também à Universidade Federal do ABC, que mapeia processos que envolvam despejos e remoções, né? E também busca dar apoio às comunidades afetadas. Qual que é a importância de mapear essas remoções e que resultados vocês já alcançaram com esse projeto? É impressionante a invisibilidade que essas remoções têm, mesmo dentro das políticas públicas. Nós decidimos montar o observatório a partir da minha experiência como relatora especial da ONU para o Direito à Moradia Adequada, que foi um mandato que eu assumi entre 2008 e 2014 e que revelou que diariamente pessoas estão sendo deslocadas do lugar aonde vivem, muitas vezes, inclusive, vivem de uma forma precária, mas deslocadas e postas no meio da rua, sem nenhum tipo de atendimento por parte da política urbana, por parte da política habitacional, o que significa que, se elas estavam numa situação precária, às vezes numa área com um nível de precariedade material e físico, às vezes numa área sujeita a inundação, enfim, com várias razões, foram parar numa situação 10 mil vezes mais precária ainda. Né? Então, uma parte daquilo que remove as pessoas são políticas públicas. São desapropriações que desapropriam terrenos, por exemplo, sem levar em consideração que lá em cima tinha gente morando. Ou que não reconhecem o direito daquelas pessoas de estarem ocupando aquele lugar no momento de expandir uma infraestrutura, né, naquele lugar. Só para vocês terem uma ideia, esta semana, é uma notícia agora, desse momento, né, final do mês de abril, 10.000 pessoas estão sendo removidas só na cidade de São Paulo. 10.000 famílias, não são 10.000 pessoas, 10.000 domicílios.
em diversas comunidades, por diversas razões, sem nenhuma forma de atendimento. O que significa isso? Significa que essas pessoas, o que elas farão vai ser, claro, ocupar um outro terreno de uma forma irregular, informal, do jeito que der, né, para poder, ou ficar no meio da rua. Então, a ideia de mapear as remoções, a ideia de contactar essas comunidades para que elas também se articulem e transformem esse tema, que é um tema muito invisível no debate público, da visibilidade a esses processos, no sentido de melhorar as condições de negociação que essas famílias têm, né, nesses movimentos de deslocamento. O Observatório existe desde 2012, ele continua ativo, ele tem uma página, né, no Facebook, ele está ligado ao Labicidade e a página do Labicidade, aonde nós, como laboratório de pesquisa da Universidade de São Paulo, fazemos um acompanhamento constante, não apenas das remoções, mas também do conjunto das políticas urbanas na cidade de São Paulo, mas não apenas ali. E, professora, para a gente finalizar, recentemente a Prefeitura de São Paulo assinou a escritura de posse do terreno do Parque Augusta, na região central. A implantação desse parque, que é considerada a última área verde do centro de São Paulo, foi fruto de pressões de vários grupos ativistas. Qual que é a importância desse parque dentro da perspectiva de conscientização das pessoas sobre o direito à cidade? Acho que esse exemplo é um exemplo muito interessante de como, a partir da organização e da luta dos moradores, se conseguiu reverter uma decisão de transformar a última área verde em São Paulo em torres, né? E é interessante que o processo de mobilização e de luta em torno dessa área, que evidentemente ganhou muita importância porque se tratava de uma área muito bem localizada, uma parte de uma população de classe média e com acesso aos meios de comunicação esteve envolvida nessa luta, né? Isso é importante a gente entender que uma das razões do sucesso dessa luta e talvez do não sucesso de muitas outras lutas semelhantes tem a ver com isso. Mas isso não tira a qualidade da história de uma mobilização popular em torno de uma área verde, de um bem comum da cidade, no sentido de desprivatizá-lo e recomunizá-lo. Eu acho que isso é um exemplo para nós, e é um exemplo porque, no fim das contas, esse acerto acabou sendo feito através de um instrumento que se chama a transferência do potencial construtivo. É um instrumento presente no Plano Diretor de São Paulo, o que, enfim, de certa maneira compensa os proprietários que deixaram de poder construir as torres lá, mas não perderam todo o valor econômico daquele terreno na medida em que eles, ao doar, né, para a prefeitura, o terreno puderam transferir, ou seja, vender o potencial construtivo que eles iriam construir ali para outros terrenos de sua própria propriedade ou de outros. Então, me parece que é um exemplo interessante, né, das lutas atuais em relação ao direito à cidade, que hoje são lutas muito múltiplas. Essa luta em torno das áreas verdes é uma dos frontes, mas me parece que a luta contra o genocídio dos jovens negros, das jovens negras na periferia, é outro fronte importante dessa mesma luta pelo direito à cidade. A luta por um transporte de qualidade, a luta do MPL, né, do Movimento Passe Livre, em torno do não aumento da tarifa, enfim, são alguns exemplos de lutas que aparentemente parecem uma coisa muito específica e localizada, mas não, elas fazem parte de um conjunto de mobilizações em torno do direito à cidade hoje. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Raquel Ronick, que também é colunista aqui na Rádio USP. Professora, muito obrigada pela participação hoje aqui. Eu que agradeço. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.